Bom, vamos tentar interpretar como é que as associações possíveis de capacitores vão ter valores equivalentes. Né? Então, aqui eu tenho uma ideia de uma associação em paralelo, né, que visualmente dá esse formato, mas a interpretação dessa associação vem de você fazer a leitura da tensão no voltímetro, esse ponto de junção, e se tiver um valor, vou interpretar, por exemplo, que surgiu 4 volts, então esses 4 volts vão ser identificados pelo motivo tanto pelo caminho seguindo pelo caminho superior, como seguindo pelo caminho inferior. Então, a ideia é que eles tenham a mesma, os dois capacitores 3, 4, quando estivessem paralelos, tem a mesma tensão. Então, a interpretação é paralela à mesma tensão. Quando eu falo em associação em série, eu posso ter um desenho como esse que eu fiz citado aqui, e eu tenho que entender, lembrando da expressão geral de capacitores, que já que em paralelo, né, eu tenho a mesma tensão, em série eu vou ter a mesma carga. Né, lembrando da expressão geral de capacitância, associar a ideia de como vai acontecer. A mesma carga, tentando explicar esse conceito de mesma carga, ao ligar a bateria, a fonte, né, que seja, a gente vai alimentar os capacitores, mas o conjunto de cargas vai migrar para a borda externa, assim como outro conjunto de cargas vai surgir na borda também externa, mas do outro lado. Quando isso acontece, aqui no meio, pensando que estivesse já isolado e sem carga, eu posso visualizar que estar sem carga quer dizer que a soma de cargas positivas é igual à soma de cargas negativas. Né? Bom, com a chegada das cargas da borda, essas cargas elas vão sofrer uma pequena desunião, não todas são suficientes, para que na divisão dessas que forem separadas, as negativas da separação virem próximas das positivas chegando do lado e as positivas chegando próximas das negativas, o que propicia visualmente a mesma carga para os capacitores, não importa a capacitância, a mesma carga nessa condição em série. Né? Bom, o interesse maior é você fazer esse tratamento e encontrar algo que a gente chama de capacitância equivalente, ou seja, um capacitor que possa substituir e ter os mesmos valores vinculados da capacitância dos capacitores envolvidos em paralelo ou envolvidos em série. Né? Então, essa capacitância equivalente, no caso do capacitor paralelo, o resultado vem de você somar as capacitâncias envolvidas. Então, o valor fica maior das capacitâncias envolvidas. No caso de série, o resultado vem de uma soma em fração inversa, inclusive, das capacitâncias envolvidas. E, para o caso de dois capacitores, né, em particular, a gente tem a capacitância equivalente em série, você dá uma explicação das capacitâncias sobre a soma das capacitâncias, mas só para o caso de dois capacitores. O que a gente vai interpretar bem em relação a essa situação em série e em paralelo? Em série, quando você posiciona os capacitores, além de você ter a interpretação da mesma carga, você vai saber que a capacitância equivalente, que vai ser obtida, ela será menor que a menor das capacitâncias utilizadas. Então, já é um pressuposto, inclusive, para verificar se o resultado que a gente pode estar calculando, em princípio, está correto. Né? O resultado não dá menor que o menor utilizado. Por exemplo, se o capacitor C1 tiver 4 picofarad e se ele tiver 8 picofarad, então eu vou interpretar que a capacitância equivalente será menor que 4 picofarad. Já no caso em paralelo, a gente vai interpretar o reverso, né? Então, e não muito útil, porque está evidente, vou entender que a capacitância equivalente será maior que a maior das capacitâncias utilizadas, mas é uma soma. Então, seguindo, isso vai acontecer. Na ideia de interpretar melhor a associação em série e paralelo, começando pela associação em série, vamos tomar dois capacitores já localizados numa placa e vamos fazer a leitura das capacitâncias indicadas. Do primeiro capacitor, nós vamos ter um valor de 939, deixa eu anotar aqui, microfarad, 939
E vamos identificar a segunda leitura, o outro capacitor. Resultado nominal de 927. Então, primeiro 939, 927. Eu já estou fazendo a conta aqui do quanto ficaria a equivalência dos dois. 939 mais 927 no resultado do denominador. E eu vou ter aqui um valor de 466, né? No resultado. Vamos fazer a leitura para ver se corresponde. Pela incerteza já dá certo isso aí. Então já temos 46648. Então 467 está mais do que coerente. Para a associação em paralelo, vamos utilizar dois capacitores já dispostos numa placa e vamos fazer a leitura das capacitâncias referentes do primeiro capacitor. Eu encontro o resultado de 928 microfarads. Para o segundo capacitor, vou determinar um resultado de leitura de... O primeiro capacitor foi 928, o segundo capacitor de 937 microfarads, né? Leitura nossa. Então, eu vou me preocupar agora em associá-los em paralelo na placa, e ao fazer isso, encontro uma leitura de o valor esperado seria 1865, né? Mas dada a incerteza das leituras envolvidas, por volta de 2% no capacímetro, está mais do que coerente encontrar 1863 como resultado da soma das duas capacitâncias, já que a associação é em paralelo.